TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu, trazendo testemunhos, experiências de muitos irmãos que têm vivido a palavra, que têm colocado em prática aquilo que o Senhor Jesus nos diz. E na palavra do Senhor diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. E por causa disso todos nós fomos chamados por Deus. Sabemos que não foi nós que fomos atrás do Senhor, mas Ele sim que tocou no nosso coração. Nós agradecemos a Deus essa oportunidade que temos de estar levando a palavra a todos os nossos telespectadores, anunciando tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de muitos irmãos de vários lugares. E hoje o nosso convidado é o nosso irmão de Panambi, Egon Borer, que vai compartilhar conosco aquilo que o Senhor fez na sua vida, desde o início, aquele período que nós estamos naquela comunhão inicial com o Senhor. Tudo bem, Egon? Tudo bem. Quero saudar os irmãos desse programa e realmente é uma oportunidade muito grande que a gente tem de trazer o que particularmente o tempo nos mostrou, a forma com que o Senhor tem alcançado cada um de nós. Nós precisamos lembrar que todos nós tivemos um tempo para sermos alcançados. Se andamos e estávamos por caminhos que não são os do Senhor, mas chega um certo tempo onde tudo essas coisas acontecem. Então, naturalmente, quando se tem uma dificuldade familiar, eventualmente, alguma necessidade, e dentro disso que o Senhor trabalha, Ele opera, e aí que Ele busca alcançar a gente e também obtém sucesso neste momento com o convencimento. Então, sobre todas as coisas, quando se trata de saúde principalmente, porque a própria palavra diz que alguns poucos vêm por amor, mas a maioria vem pela dor. Então, se todos nós estamos reunidos um dia e estamos sendo abençoados por Deus, Ele quer fazer muitas coisas, e agora depende unicamente de nós nos arrependermos definitivamente e buscar e permitir que o Senhor faça esta obra por inteiro em nós. Então, a questão saúde que eu estava falando, eu tenho especificamente o caso do meu filho, quando se trata com pessoas especializadas, técnicos que estudaram, com toda a tecnologia hoje em medicina, e não se encontra uma definição ou uma solução para uma cura, não se encontra um caminho, na verdade. Então, a gente naturalmente tem que buscar onde tem, onde tem a solução. Por que isso aconteceu? Então, Deus certamente teve um propósito, tem um propósito, e a gente sabe hoje, depois de bastante tempo que a gente já congrega em igreja, estuda a palavra e tem revelação, tem tido revelação através dos profetas, dos apóstolos, que Deus trabalha assim mesmo, ou por alguma enfermidade ou alguma necessidade financeira, mas desta forma o Senhor age para alcançar o povo dele para reunir. E a própria Bíblia também diz que muitos são os chamados, mas poucos serão escolhidos. Então é um processo que nós estamos agora, que nós precisamos buscar, e isso naturalmente vai fazer com que haja uma permissão para que Deus venha nos esvaziar completamente das coisas naturais, das coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E dentre elas aparecem os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, porque Deus certamente vai nos guiar a partir de agora, evidentemente dependendo do que nós vamos permitir que Ele faça, porque senão Ele também vai cansar num certo momento, porque o Espírito está sempre pronto para agir dentro de nós e abrir o nosso entendimento para liberar a visão da palavra. Conforme o devocional que nós lemos agora há pouco, que diz que
toda semente que nós plantarmos, nós vamos ter que colher. Então, é nesse propósito que nós estamos hoje, para tentar plantar a boa semente, ou pelo menos pedir para o Senhor nos liberar uma boa semente, para que a colheita posterior seja também boa. E nesse período, né, que o irmão teve essa dificuldade familiar, né, de buscar ajuda, de procurar em vários médicos, qual foi aquele momento, né, na tua vida pessoal em que sentiu necessidade de buscar Deus? Foi alguém que falou? Como é que foi esse processo? Sim, num determinado momento, um médico que fez especialização na Espanha por 5 anos em neuropediatria, e quando este médico voltou, instalou um gabinete aqui no Brasil, mais precisamente em Passo Fundo, eu fui procurar ele. E quando eu sentei na frente dele, a primeira coisa que ele me disse: o que você quer que eu te diga? Eu não tenho o que dizer, né, sobre o teu caso. Eu conheço o teu caso, conheço a história. Então a gente vê que o homem é incapaz de fazer muitas coisas. Evidentemente que a tecnologia, a evolução do homem, né, ele tem condições de resolver muitos problemas. E nós dependemos também do homem para resolver. Mas chega a um ponto que nada disso também chega a satisfazer, entende? Porque tu não encontra uma solução, não encontra um caminho. Então o que acontece? Convivendo com denominação, naquele estilo que a gente conhece como é a denominação. Quer dizer, tu vai lá, esquenta banco e nada acrescenta e pensa que está fazendo uma grande coisa para Deus, mas na verdade nem busca a Bíblia, nem se aprofunda na palavra, nem ouve o Senhor, na verdade. Então, e eu tenho um cunhado meu que congregava na época na Igreja de São Jesus, e ele me encaminhou para um líder da cidade, que por sinal já não está mais conosco, e ele orou e ele me encaminhou daí, naquela época, para mim procurar congregar na igreja aqui em Panambi. Já conheci o Flávio como homem, né, como pessoa, mas não no lado espiritual, evidentemente. Então a gente começou a se aproximar e naturalmente o Cristo, assim, certamente na primeira laçada, na primeira linha que ele jogou, ele já nos fisgou e graças a Deus a família toda está hoje congregando, estamos unidos nesse sentido, não houve nenhum problema. E eu creio que é o próprio Senhor que fez isso e está fazendo, e espero que Ele faça por muito tempo e, na verdade, venha transformar cada vez mais as nossas vidas para que venhamos melhorar em tudo, inclusive na condição familiar, né, nas nossas casas e também na rua, para que sejamos pessoas capazes de expressar a luz do Senhor, né? Porque se o Cristo estando dentro, nós temos que expressar o Cristo, não pela nossa vontade, nem pela nossa condição externa, mas que internamente nós venhamos ter essa condição. E eu creio que isso é o grande propósito de Deus. Se Ele veio enviado à terra, se fez homem, Deus assim o quis, para perdão dos pecados e até para levar sobre o seu corpo lá na cruz as nossas enfermidades, as nossas doenças, mas acima de tudo Ele veio constituir a igreja do Senhor aqui na terra, e esta, graças a Deus, nós estamos seguindo hoje, e só Ele pode nos manter nesta condição e nos fazer prosperar. Amém. Gostaria de perguntar também quais foram as melhores, as coisas que Deus foi fazendo no seu filho, né, no seu irmão, o Fábio, que a maioria dos irmãos da igreja já conhecem, né, que sempre muito simpático, sempre cumprimenta todo mundo, né, e quais as melhores que o irmão viu que Deus foi fazendo também no coração dele, mesmo ele talvez não tendo toda a percepção que nós entendemos, mas que ele entende a palavra, ele ouve, ele vê os louvores, né? Como que era a vida de vocês antes, sem Cristo, e as mudanças que Deus já fez na vida do Fábio, até com relação a remédio, tudo que ele já recebeu da palavra do Senhor? Eu vejo da seguinte maneira, a gente, como é que eu vou te dizer, a gente não está, digamos assim, hoje satisfeito com a condição dele, mas a gente compreende e aceita que está nesta condição
muito pela dureza do nosso coração. Mas, de qualquer maneira, o entendimento assim de aceitação acima de tudo, porque quando a rebelião, a gente sabe, ela naturalmente ela causa divisão. Então, se uma pessoa não está sendo aceita, está sendo rejeitada por qualquer que seja o motivo, isso leva a uma confusão toda e destrói, na verdade, uma família inteira. A gente vê isso em tantos lugares. Vê que se algum familiar tem alguma dependência de álcool, até de drogas, as pessoas não aceitam e com isso toda a família se destrói. Então houve uma aglutinação, houve uma aproximação, um entendimento nesse sentido. Que evidentemente que eu queria o Fábio aqui pregando a palavra fluentemente, não que ele não tenha condições hoje de profetizar, de dar versiculada, como ele costuma fazer, mas ainda falta assim uma organização na mente dele, no entendimento dele. Mas eu creio que Deus ainda vai fazer tudo isso e vai completar essa obra, porque Ele diz que toda boa obra iniciada Ele vai completar. Amém. Que eu vejo que o Fábio, né, como ele já desenvolveu bastante, né, como ele já é mais sereno, né, e na vida cotidiana, o que o Senhor foi fazendo? Sim, trazendo bastante paz, trazendo equilíbrio e fazendo com que haja, assim, então, por esta razão, uma harmonia. Então, se todos nós estamos assim com paz, a harmonia é automática, é natural. Né? Então, sempre quando se tem algum membro deslocado desta condição, isso causa a rejeição, causa o atrito natural, a gente entende isso. Mas houve, assim, um progresso muito grande primeiro de compreensão, segundo de aceitação. E isso faz com que haja paz e a gente entende que, por mais que passemos por tribulações em função, né, além das tribulações naturais que o Senhor coloca, mas acima de tudo há um equilíbrio, eu creio que muito grande, e isto faz com que haja um prosperar do Senhor também. Porque no momento que você está atribulado, você está em rebelião, é natural que o Senhor não consegue ver. Amém. Então nós vamos ter um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Janela do Céu.